Porque tem muitos pais que acham que a Bíblia não manda corrigir e ensinar os filhos. Aí às vezes o que acontece? Deixa os filhos à mercê de qualquer situação. O filho não tem uma boa educação, não tem um bom ensinamento. Então aí a criança cresce sem respeitar os professores, sem respeitar os próprios pais, sem respeitar os mais velhos, porque o engraçado é que hoje é difícil até de se ver uma criança respeitar o mais velho falando senhor, senhora, né? Respeitar até os próprios pais, dando a bênção na hora que sai. E hoje em dia parece que o negócio tá tão solto, tão desfreado as coisas, que parece que essas coisas, esses valores estão sendo desvalorizados, estão sendo esquecidos. E agora, nesse domingo, dia 19 de agosto de 2012, vai ser uma lição abençoada para os nossos pais, né? Para os pais ali, para todos os pais da igreja. E você que não é evangélico, que quer aprender a instruir seu filho, porque não é espancar. Não, ensinar não é espancar. De jeito, e nem agredir uma criança, seja um adolescente, um jovem, com agressões verbais. Não, de maneira alguma. Isso não é ensinar. Então a Bíblia, ela traz o ensinamento como deve estar ensinando. Porque a criança ela está aprendendo. Então ela tem o quê? Ela tem a fase da criança, tem a fase da adolescência. A fase da adolescência é aquela fase que o adolescente, ele quer se mandar, ele quer conhecer novas coisas, quer explorar o mundo. Aí o pai tem que estar com toda a atenção para estar orientando o filho para quê? Para que ele não venha tomar decisões, venha experimentar coisas que venha trazer prejuízos futuramente. Aí os jovens já estão um pouquinho mais crescidinhos, já tem um pouco de entendimento, mas ainda precisa da orientação dos pais. Não descarta. Eu tenho 18 anos, eu não preciso mais ter compromisso com os pais, ter a responsabilidade de falar para o meu pai, para a minha mãe o que eu vou fazer. Até inclusive, para mim ir para Sinop, eu tenho que pedir para minha mãe. Se minha mãe não deixar, eu não vou para Sinop. Se minha mãe não me liberar para mim sair, eu não saio. Então é uma questão de respeito pela uma mãe, pelos pais que tanto têm aí se esforçado para nos abençoar, né? E esse é o motivo do jovem Ayrton ser muito abençoado por Deus. Eu conheço ele e vejo que as bênçãos de Deus são na vida dele por causa dessa obediência, certo? E eu quero só dizer aqui para os adolescentes que essa lição que ele está falando é dos adultos, né? A nossa lição ali na escola dominical para os adolescentes vai falar um tema até interessante, parecido com esse, Ayrton. Parecido, né? Olha muito parecido. Vai falar sobre a espada obediência. Vai correr dos dois lados. Verdade. Dos pais e os filhos, tudo ao mesmo tempo. Vai falar bastante sobre a obediência dos pais e as amizades, né? Que é uma coisa assim. Olha só. É bem muito forte também. Então, assim, lá nós vamos ter aquela classe dos adolescentes ali, vamos ouvir a palavra de Deus. E essa lição é muito importante também, Ayrton. Essa aí que você está falando, que algo assim que hoje as pessoas estão deixando mesmo a desejar nessa educação. Eu ouvi vários pais já dizendo, Ayrton, que eu vou mandar os meus filhos para a escola, porque na escola os professores vão educar os meus filhos. E não. Deuteronômio diz assim, que o pai tem que ensinar o seu filho, dizendo sobre a palavra de Deus. E ele diz assim: e ensinarás o teu filho, andando com ele no caminho e assentado em casa. Ou seja, todos os momentos que o pai está com o filho, ele tem que ensinar o seu filho. E outra coisa também que eu acho muito chata, Ayrton, é a questão do pai empurrar para a mãe e a mãe empurrar para o pai. Não, é você que vai cuidar da criança, né? Essa criança é mal educada porque você não cuida. Então isso traz uma desunião para a vida até do casal mesmo. E o inimigo tem trabalhado muito nessa questão aí. Então vá para a escola dominical e aprenda como educar os seus filhos. Vai ser uma benção essa lição aí. Glória a Deus. Eu acho que deixa eu só ler um versículo aqui que se encontra em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: a coroa dos velhos são seus filhos. Olha só. A coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. O interessante é que esse aí é o textuário da nossa lição, nossos adolescentes. Que benção, Deus falando, né?
Deus falando, vai ser uma benção mesmo. Deus é tremendo. A cada dia, irmãos, olha, eu não tinha falado nada para eu, na verdade. Ele leu aqui o versículo textuário dos adolescentes. É só Jesus que pode fazer isso mesmo. Graças a Deus por tudo. Então, a glória dos seus filhos são os seus pais. Então, a educação, podemos dizer assim, o sucesso do filho hoje, Wesley, o desenvolvimento do filho hoje é a glória dos seus pais. O que o filho reflete a educação que ele recebeu dos seus pais. Agora, se o pai não investe numa boa educação, acha que não pode falar, que não pode repreender, que não pode orientar, porque é claro que tem aquele filho que é desobediente mesmo, mas o pai de maneira alguma pode desanimar em ensinar o filho. Aí diz, existem momentos que você tem que deixar um pouquinho, mas existe um momento que entra a insistência. O pai não pode desistir do filho, de lutar para educar o filho. Não pode desistir. E realmente a escola não pode se responsabilizar pela educação do filho. É verdade. E olha só, às vezes alguns pais deixam que a igreja faz isso também. Não é. Assim, a igreja entra com a parte espiritual, com a palavra, com orientação, mas o mais importante é a educação nos pais em casa, porque o pai e a mãe estão convivendo com o filho e já sabe qual é a cabecinha do filho, né? Ailton, você entrou num assunto aí muito interessante que fala sobre criação dos filhos na igreja também. E eu, particularmente, com os meus poucos 19 anos de idade, eu fui criado num ritmo assim que a minha mãe nunca me deixava andar na igreja, nunca me deixava conversar na igreja, nunca me deixava comer nada na igreja. E eu fui criado nisso, certo? E às vezes a gente fica triste quando a gente vê, às vezes, as crianças andando ali na igreja e às vezes até atrapalhando o culto. Né? Então, assim, e outra coisa que eu queria lembrar aqui, eu ouvi uma vez uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, e ele disse assim que para nós educarmos os nossos filhos, nós temos que educá-los 20 anos antes deles nascerem. Ou seja, eu preciso me educar para depois educar os meus filhos. Porque daí vai ver esse versículo aí que você disse, que a glória dos pais são os filhos, né? Ou a glória dos filhos são os pais, né? Quer dizer que a educação do pai vai refletir no filho. Exatamente como você disse, certo? Então, assim, se eu sou educado, se eu tenho educação, eu preciso passar o que eu tenho para os meus filhos. Me lembrei agora daquele versículo lá em Atos capítulo 3, versículo de número 3, se não me falha a memória também, ou versículo 5, que Pedro e João chegou até um certo paralítico e diz assim, do que eu tenho, eu te dou. Ou seja, a educação também, ela pode ser passada do pai para o filho. Se o pai não é educado, possibilidade de passar. Não passa para o filho. Então, graças a Deus, esse é um assunto muito interessante, eu gostei dessa conversa aqui agora. Deixa eu dizer uma coisa. Então, a lição 8, agora, dia 19, falando sobre a rebeldia dos filhos, e a verdade prática diz assim, os pais que negligenciam a educação dos filhos estão cometendo grave pecado diante de Deus. Então, a negligência de educar é um pecado diante de Deus. É uma palavra muito forte. Muito forte mesmo. Então, gente, muito obrigado por você estar sintonizado aqui nessa programação abençoada de Deus para a sua vida. E todas aquelas pessoas que ligaram para cá fazendo o seu pedido, a gente vai estar tocando, com certeza. Fique sintonizado e vamos atender então o pedido da jovem Morgana. A gente começou aqui a falar sobre a escola dominical, mas nós não esqueceu do pedido da moça aqui. Então, Anderson Freire, Colisão. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu.
oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar